Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Que bom, meus irmãos, que novamente nos encontramos aqui e mais uma vez somos convocados, levados pela graça do Espírito, a mergulhar um pouco na Palavra de Deus, a permitir que esse dom que o Senhor deixou para nós possa nos alimentar, nos fortalecer e nos indicar um caminho seguro para nos conduzir a Cristo. Ele deve ser a nossa meta. A Ele é necessário que nós voltemos o nosso coração. Para Ele é necessário que nós voltemos e coloquemos toda a nossa intenção, todo o nosso desejo, numa busca contínua de sermos melhores, de buscarmos crescer na vontade do Pai. O Evangelho de hoje, dessa 16ª semana do Tempo Comum, dia 23 de julho de 2020, é novamente retirado ali do texto de São Mateus. Está lá no capítulo 13, os versículos de 10 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábola? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Bem, diante dessa perícope, desta passagem do Evangelho de São Mateus que nos é apresentado, o texto de São Mateus que hoje chega a cada um de nós, me vem uma palavra que me marcou bastante nessa leitura. Quando o Senhor diz: porque o coração deste povo se tornou insensível. Qual é a insensibilidade que está em nossos corações? Quando meditava essa palavra, me vinha a imagem de um ambiente impermeável. Essa insensibilidade como uma impermeabilidade. A impermeabilidade é quando não se permite a água passar, onde a água não consegue ultrapassar aquela barreira porque ela é impermeável, não se deixa afetar pela presença ali daquela água. E infelizmente, muitas vezes o nosso coração se torna um terreno impermeável. Se torna um ambiente onde não é tocado pela água da graça. Só que, na verdade, nós não nos deixamos ser afetados por essa graça transformadora que o Senhor tem para nós. E quando nós nos fechamos a isso, vamos nos afastando do Senhor, vamos nos afastando daquela verdade que às vezes nos incomoda, aquela verdade que nos tira da nossa zona de conforto porque nos aponta para aquilo que é essencial, aquela verdade que faz com que nós nos movamos em direção ao que é bom, ao que é belo e ao que é verdadeiro. Para usar a palavra do Evangelho, quando nós seguimos aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós não nos colocamos nesse processo, nós nos tornamos insensíveis. Insensíveis à palavra, insensíveis ao Deus que nos fala em todas as coisas, na natureza, na nossa vida pessoal, no irmão que se aproxima de nós. E vamos nos fechando em nós mesmos. E aí não percebemos que o Senhor está a nos falar, que o Senhor está a nos apontar o caminho que nós precisamos trilhar. Nos tornamos insensíveis à graça e não nos tornamos, por nossa vontade, participantes desse amor da graça de Deus.
porque colocamos uma barreira impermeável entre nós e o Senhor. Fechamos os nossos olhos, tapamos os nossos ouvidos para não ver e não escutar, e assim não compreender o que o Senhor nos convida. E é essa atitude dessa insensibilidade que faz com que nós percamos, ou melhor, que faz com que nós nos deixemos cada dia mais aos pouquinhos ir nos afastando daquilo que é a vontade de Deus. É preciso, meus irmãos, que nós peçamos a graça do Espírito Santo para que hoje nós venhamos a ter um coração transformado. Um coração que se deixe ser permeado pela graça. Um coração que se abra a essa presença do Senhor no cotidiano da nossa vida. Ele que se revela, que se dá a nós. Ele que vem nos indicar o caminho que devemos seguir. Ele que vem fazer com que a nossa vida seja cada dia mais plena do seu amor. Porque veja, no final do Evangelho, o Senhor nos diz: em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. O que se via e o que se ouvia era o Cristo presente e as palavras que ele anunciava. Muitos profetas não tiveram a presença do Cristo e não puderam experimentar da sua graça e do seu amor presente no meio, como era o caso dos discípulos. Muitos profetas, para não se dizer todos desta maneira, também não tiveram a graça de experimentar de um Deus que se encarnou, do Deus, melhor dizendo, do Deus que se encarnou, morreu, padeceu, morreu e ressuscitou por cada um de nós. O Deus que realiza essa obra maravilhosa que é a salvação e que está aí presente para nós, continuamente, todos os dias, nos convidando a nos aproximarmos dele e tomarmos uma decisão nova, de nos convertermos e perseverar nessa busca por este amor. Porque o encontro com Cristo, aqui há uma coisa que é importante entendermos para não termos mais um coração insensível. O encontro com Cristo, ele não é um momento único, separado lá naquele dia maravilhoso onde o coração bateu forte, as lágrimas rolaram e nós dizemos: sim, eu vou. O encontro com Cristo, ele é cotidiano. Ele é no dia a dia do Senhor nos ensinando e nos mostrando que vale a pena. Vale a pena lutar, vale a pena sofrer, vale a pena cada dia ter que sacudir a poeira para falar novamente: Senhor, por ti eu quero dar a vida. O encontro com o Senhor é um encontro que nos move a cada dia e nos aponta sempre para algo maior, que é a eternidade. Tenhamos coragem, meus irmãos e minhas irmãs, de retirarmos esse plástico que impermeabiliza o nosso coração e deixemos-nos ser totalmente banhados pela graça do Espírito Santo. Que ele venha realizar em nós esta graça, de não estarmos mais insensíveis à graça, de não estarmos mais intocados, inafetados por essa graça que o Senhor derrama continuamente em nós. Tenhamos a coragem de arrancar as nossas máscaras para permitir que o Senhor nos toque no mais profundo do nosso ser e faça em nós a obra do seu amor. Que o Senhor abençoe a você e a sua família, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E aproveito para pedir novamente que você que nos acompanha aqui no Instagram, não deixe de seguir o nosso perfil, @comfilhosdemaria, e deixar o seu joinha, de curtir, de compartilhar esse vídeo. Se você nos segue pelo YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo. É um instrumento que nós temos, mesmo com toda a nossa debilidade e fraqueza, mas é um instrumento que nós temos de tornar Cristo amado e conhecido. Vamos caminhar juntos, criando um coração novo e uma transformação em nossa vida e daqueles que estão ao nosso lado. Muito obrigado. Deus te abençoe.